as coisas vão mudando um pouco. Então, você me falou que é vegetariano. Sim. Você como vegetariano e a prática do ciclismo, isso tem uma diferença muito grande na sua alimentação? Pronto, uma pergunta bastante interessante. Se nós analisarmos quais são os animais mais fortes dentro do reino animal, nós temos exemplo de 5, os mais fortes: o gorila, o touro, o rinoceronte, o cavalo, são entre os 5 mais fortes. Porém, observe que eles são lentos. Eles não, são animais extremamente fortes, mas eles não são animais de explosão. Então, o corpo vegetariano permite isso, que você tem uma resistência muito grande, muito acima do normal, porém não é um corpo para explosão. Os animais que têm explosão, como os felinos em geral, observe que eles são carnívoros, eles têm um intestino muito curto, porém eles têm uma explosão muscular muito grande, eles não vão muito longe, porém tem muita explosão. Então o vegetarianismo ajuda muito para quem quer fazer longa distância, mas para provas de explosão, tipo prova de contrarrelógio, ou provas que você tenha que lutar contra o tempo, já não é muito favorável. Então você, com a experiência que você possui de muitos anos, a gente vê muito alguns ciclistas, grupos de ciclistas aqui na capital e também em outros estados. Eu vejo isso no sul do Brasil, em Fortaleza. Sim. Muito, né? Alguns ciclistas, eles comem muito, como é que se diz assim, faz uma refeição muito pesada. Sim. Antes de sair para pedalar. Isso tem alguma consequência para o desempenho do ciclista? Claro que sim. Eu vou te contar algo mais ou menos. Eu acompanhei a trajetória de Michael Schumacher durante boa parte da vida dele, principalmente no apogeu, entre os anos 2002 e 2006. A Ferrari naquele momento usou uma estratégia desconhecida até então. Eles faziam 5 pit stop. Então vamos dizer, isso é uma loucura, é muito tempo perdido. Não, o carro estava mais vazio, dava voltas mais rápidas, e aí ainda assim ele ganhou 3 campeonatos seguidos usando 5 pit stops, que ninguém fazia, era no máximo 3. Então o que é que acontece? Se você se alimenta com alimentação pesada, você tem um bloco digestivo muito grande, o veículo fica lento, então você tem uma dificuldade muito grande. Até processar tudo aquilo, você perdeu muito tempo, muita energia, você sobrecarregou as articulações e todo o corpo. O que é que acontece? Quando alguém me procura para buscar orientação, eu sempre pergunto: você quer ser um ciclista para uma semana, ciclista de uma temporada, de um ano, ou para a vida toda? Se você quer ser para a vida toda, você tem que mudar alguns hábitos, inevitavelmente, porque ciclismo também, de uma maneira ou outra, está em moda. Então as pessoas se entusiasmam muito, compram equipamento e muitas das vezes subutilizam ou mal utilizam o equipamento. A forma de ser, a forma de pedalar faz uma diferença muito grande. Então, às vezes a pessoa começa com muito entusiasmo e aquele fogo da palha que queima aquele fogo grande, dentro de pouco tempo ele se extingue e aí não volta mais a acender. Então, outra coisa também, às vezes o ciclista usa, um dos detalhes que prejudica muito o ciclista é o uso incorreto das marchas, do equipamento em si. Observe, você dirige, a maior parte das pessoas que vão estar nos assistindo ou em si dirigem, e é uma coisa muito interessante. Se você está numa velocidade de aproximadamente 40 km por hora numa quarta marcha, o carro começa a ficar um pouco pesado, porque não é compatível aquela marcha com aquela velocidade. Então você acelera um pouco, você sente que o motor ficou mais suave, mais leve. É a mesma coisa com a marcha da bicicleta. Se a pessoa está usando uma marcha pesada numa velocidade baixa, ele está sobrecarregando as articulações. Então a pessoa diz assim: ah, mas eu estou acostumado. Mas tudo tem um tempo. Se você usar o motor do veículo de forma adequada, a vida útil do motor dele vai ser bem maior. Só que o motor do veículo você faz reposição, a articulação você não faz reposição. Então são alguns detalhes que tem que se ter em conta. Aqui em Salvador, infelizmente, eu conheço trajetória e a situação de algumas pessoas que hoje em dia não estão mais pedalando por conta de não fazerem a coisa da forma correta. Aí tem um ponto muito interessante, é a questão que o corpo humano ele não foi feito para pedalar. A bicicleta existe apenas 202 anos. O corpo humano é uma obra milenar. Então, andar de bicicleta é uma adaptação para o nosso corpo. Não tem
tenhamos problemas precoces ou agravemos alguma lesão, nós temos que justamente usar o equipamento correto da forma correta. Essa sua observação foi muito interessante, né? Então quer dizer que o corpo, ele não foi feito... Não foi feito para pedalar. Para pedalar. É uma adaptação. Então, mas você deu algumas dicas com relação à alimentação, né? A questão da postura, né? Do equipamento que você vai utilizar, isso faz um diferencial muito grande, né? Olha só, é uma moeda de dois lados. Tem dois detalhes. Tem muitas pessoas que esperam conseguir o equipamento correto, mais avançado para fazer aquilo e passa a vida toda e eles não fazem absolutamente nada. Eu recebi há 2 anos atrás uma pessoa aqui em Salvador que ele veio fazer o lançamento de um livro chamado A Vida por Outros Caminhos. Ele viajou toda a América Latina com uma bicicleta de supermercado e não sabia nem fazer um reparo no pneu. Teve uma desilusão amorosa, ficou revoltado, como ele disse que não tinha coragem para se suicidar, pegou a bicicleta e saiu sem destino. Nesse caminho ele gostou da coisa, foi indo, foi deixando o problema que tinha levado ele para a estrada para trás e descobriu o prazer de andar de bicicleta. Muita coisa ele aprendeu viajando. Então, as pessoas que verdadeiramente viajam, fazem cicloturismo, elas usam equipamento muito simples, porque elas têm mais atitude que equipamento. E muitas das vezes o que se tem mais hoje em dia é mais equipamento que atitude. Essa é uma grande diferença. Ótimo, ótimo. Então, agora nesse segundo bloco, eu lhe perguntaria o seguinte: a relação do ciclista com o trânsito, com as ciclovias de Salvador, a questão ciclista versus motorista. Pronto, o que acontece, James, com relação ao trânsito? Primeiro que é próprio até da nossa cultura, já infelizmente de algumas décadas para cá, digamos de 2 décadas, decaiu e muito a questão do estudo, do conhecimento, do aprofundamento. Nós, por exemplo, não temos um costume, uma cultura, mas isso não é antigo não. Isso começou de umas 2 décadas para cá. Nós não lemos manuais, nós não temos conhecimento de direitos e de deveres também. Então, o Código de Trânsito ele foi reformulado em 1989. O Código de Trânsito é muito claro e explícito. A prioridade de circulação, primeiro, do mais vulnerável, que é o pedestre, depois o ciclista, motociclista e depois os veículos automotores, de acordo com os diferentes tamanhos. Porém, a maior parte das pessoas desconhece isso, inclusive boa parte dos ciclistas. Então, nós temos uma cidade como Salvador, que tem uma topografia relativamente acidentada e vias que foram criadas para aquela época, digamos, do descobrimento. São vias que elas foram produzidas e em seguida foram criadas todas, digamos assim, imóveis ao redor dessas vias. Então, hoje em dia, você não tem mais como ampliar essas vias. Então, o que resta na nossa sociedade, principalmente aqui, é justamente uma questão de um programa de educação. Isso sim é o verdadeiro transformador, porque dá para compartilharmos o espaço sim, com veículos, pedestres, ciclistas, patinadores, desde quando haja educação, que o maior sempre esteja preocupado em proteger o menor. É como, por exemplo, nós estamos aqui, se nós vemos um bebê aqui solto, atravessando a rua, correndo, imediatamente é uma reação natural que nós nos preocupamos. Essa criança está sozinha, não importa de quem ela é filha, pode inclusive ser filha do nosso inimigo, mas nós vamos tentar proteger essa criança. A mesma coisa, no trânsito precisa se desenvolver essa consciência, mas essa consciência só vai chegar a essa real desenvoltura e desenvolvimento uma vez que haja um programa de educação, que infelizmente não há. Pronto, estamos de volta. E aquela questão que muitas das pessoas perguntam, eu quero começar a pedalar, ou eu quero começar a fazer viagens ou cicloturismo, o que eu tenho que fazer? O pré-requisito básico é justamente a atitude. Você pode começar com equipamento mas muito simples. E gradualmente, naturalmente, você vai vendo as mudanças necessárias. Não espere o momento que tiver o equipamento que seria o adequado, porque esse momento nunca vai acontecer. E é muito interessante a questão em si
de interagir com a natureza, com outras culturas, porque vamos aprendendo muito, vamos vendo a interação da mãe natureza, ou como alguns queiram chamar, da divindade suprema, do poder superior, o que seja, são diferentes nomenclaturas da mesma energia. Então a gente vai vendo a interação e a dependência maior que nós temos da natureza em si, nos ensina muito. Já diziam, e eu sou da mesma opinião, que a bicicleta é o melhor veículo e máquina já criada pelo homem. Ela, na verdade, propicia muitas coisas. A sensação de liberdade que é muito grande. Por exemplo, eu, apesar de ter veículo, digamos, motorizado, mas quando eu saio de casa de bicicleta a qualquer ponto da cidade ou fora da cidade, eu sei quanto tempo eu vou precisar exatamente para chegar de um ponto ao outro. Com o veículo você nunca sabe. É sempre tudo muito, digamos assim, improvável do que pode acontecer, obstrução no trânsito e diferentes outros problemas. Então, qualquer um de nós pode fazer cicloturismo, qualquer um pode pedalar e viajar, nas suas diferentes maneiras, nas suas diferentes profissões. Mas sim, a bicicleta é muito democrático, para qualquer pessoa, possível também para qualquer idade. Tenho colegas, por exemplo, que aprendeu a pedalar com muito pouco tempo, pouco antes dos 60, e com 60 anos eu tive a oportunidade de viajar com essa pessoa para Itacaré. 240 quilômetros para uma pessoa que recém tinha aprendido a pedalar. E tem muitos outros exemplos inspiradores. Ok, então, muito obrigado por você conceder essa entrevista ao canal Ecocicloturismo e agradecemos, e certamente desde já vamos tentar marcar algum passeio, alguma viagem curta, né, para ir fazendo esses registros, né? Então, fica aqui o nosso registro. Nós estamos aqui no Passeio Público de Salvador, registrando um dos grandes cicloviajantes da Bahia, Jason, com a sua experiência de mais de 30 anos. Muito obrigado.